Capítulo 8. Ana procurou distrair-se. Aceitou convites para jogar em casa de amigos, saiu muitas vezes. Assim, passou 2 semanas sem aparecer na vila. Na terceira, veio a vozinha de Soledade despertá-la pelo telefone. — Será que também esta semana você não vem, Anete? — Não sei, respondeu Ana hesitante. — Depende da garganta de Vera, ela tem se queixado outra vez. — Se ela melhorar, não deixe de vir. Vitório quer mostrar-lhe uma parte do seu livro. Diz que sua opinião é importante. Ana sentiu-se feliz. Afinal, alguém mais além dos cunhados que lhe dava importância. E logo quem? Vitório, um intelectual de valor. De súbito achou-se fortalecida, disposta a enfrentar tudo, os frequentadores da vila, todos. Pediu mais informações acerca do livro de Vitório, perguntou das meninas e de tia Hortência, e acabou dizendo: — Está bem, Dade. Se ela melhorar, irei com prazer. Por que chamara a cunhada assim? Não costumava empregar apelidos infantis como aquele. Ouvira Arnaldo usá-lo uma vez, achara divertido. E agora o dissera sem querer. Chegou o sábado às 11 horas e encontrou toda a gente comentando o desquite de Nair. Uns a lastimavam, outros perguntavam se ela iria passar o fim de semana lá, como se nada fosse capaz de modificar-lhe os hábitos. Soledade dava sua opinião. Coisas de casais só a eles interessam. Nada tinha a comentar. Logo após o almoço, Nair apareceu, desejosa de provar que estava satisfeita com o sucedido. E como gostava também de mostrar entendida das coisas elevadas, sobretudo em artes, sentou-se num degrau do terraço, segurou os joelhos com os 2 braços e pediu a Vitório um resumo do seu livro. Ele a atendeu gentilmente. Explanou suas ideias, o andamento do trabalho. Aí ela saiu com esta pergunta. Você que é tão inteligente e culto, poderá explicar o porquê do divórcio? Parou e olhou o grupo que os ouvia. Houve silêncio entre todos. Ela continuou a frase interrompida. Queria saber o porquê do divórcio entre público e a pintura moderna. Tranquilizados pelo esclarecimento da questão, todos principiaram a falar ao mesmo tempo. Surgiu uma polêmica ardorosa. Às tantas, como Vitório falasse que a arte era o produto da raça, do meio e do momento, Glória pediu para dar a sua opinião. Então, nós, que não vimos a guerra e suas devastações e horrores, não devemos pintar essas devastações e esses horrores que muitos dos nossos pintores fazem? Devemos pintar o que vemos, essa paisagem bucólica, bois pastando, lentos, árvores floridas, esta serenidade de um país que não sofreu o tormento da guerra. Não, Glória, o horror não é somente a guerra, falou Vitório devagar. A seca, a miséria, são horríveis quanto pior a guerra. E ademais, o artista é universal, não reflete apenas o imediato, o simples, aprende todas as angústias como aprender todas as alegrias. Como o mundo atualmente tem mais angústia do que alegria, por isso Shakespeare é eterno, acudiu Soledade. Em seus dramas, pôs todas as paixões que dominam o homem, seja de que época for. O amor, o ódio, o ciúme, a ambição, a inveja, todos os complexos que agora andam tão em alta. Estão vivos na obra dele. E viveu na era elisabetana, não esqueçam. Bravo, Soledade, exclamou Ana. Você mais uma vez soube apaziguar os ânimos, e com que brilho! Otávio olhou-a admirado. Nunca a vira expandir-se assim. Não se falaram quase aquela manhã. À chegada, Ana dera-lhe um bom dia, amistoso, depois se misturara às conversas. Na mesa mal o olhara. Ana estava resolvida a manter aquela atitude. Quando um não quer, 2 não brigam, diz o ditado, mas também não amam, pensava ela consigo. Ao vê-lo fitá-la assim, retribuiu o olhar, severamente, nada daquele diálogo secreto que só eles entendiam. Afinal de contas, talvez o segredo fosse apenas dela e ele buscasse um flerte ocasional. Por essa altura, Nair aproximou-se dele, falou-lhe qualquer coisa no ouvido.
Logo mais, os dois saíram do terraço. Com os olhos semicerrados para evitar a luminosidade forte, Ana seguiu-os com o olhar. Dirigiam-se ao lago. Perguntou à cunhada: esse desquite de Nair é real? Claro, ela mesma dá pormenores. Pergunte se quiser saber. Confessou há muito tempo que não desejava outra coisa. Era impossível suportar as impertinências de Gastão. A questão era a filha. Ela demorou a resolver porque ainda queria garantir a guarda da filha para si, é natural. Gastão não estava muito disposto a deixar-lhe a menina. Mas agora chegaram a um acordo, cada qual para o seu lado e a menina com ela. Uma hora depois, o par voltava do passeio, Nair apoiada no braço do companheiro meio inclinada, ar lânguido. Ana apertou os lábios, mulher insuportável, de uma leviandade. Que tinha a ver com a vida de Nair? Mas ainda se irritava ao vê-los juntos, rindo, íntimos. Vitório também olhava o par. Depois propôs: como o sol não convidava ao passeio, por que não jogarem uma partidinha de buraco? Todos aceitaram. Quando Otávio passou junto de Ana para tomar seu lugar à mesa, ela não pôde reprimir uma pergunta irônica. Que tal o passeio no lago? Foi agradável? Otávio explicou que Nair quisera falar acerca do desquite e pedir conselhos. Queria garantir para sempre a posse da filha. Como ele era advogado e também tivera um desquite recente, poderia orientá-la. Ana sentou-se para jogar aliviada. Não sabia por quê, mas sentia deliciosa sensação de leveza e o coração alegre. Quando o crepúsculo desceu, pararam o jogo. Uns foram para os seus quartos. Soledade dirigiu-se à cozinha, a fim de enfeitar um prato. Arnaldo e Vitório foram ver a criação. Ana e Otávio ficaram a sós no terraço. Era um entardecer suave, de princípios de maio, e no céu havia tonalidades roxas e rosadas. Que tarde linda, disse ela num suspiro. Na cidade nunca se pôde ver uma tarde assim. Otávio chegou sua cadeira mais perto da dela. Se você soubesse, Ana, quanto tenho me lembrado destas horas passadas em sua companhia. A toda parte onde vou, onde me encontre, lembro-me de você, das suas palavras, dos nossos passeios. No Rio, na semana passada, eu só pensava em você aqui, hoje. Temia que não viesse. Que tolice! Exclamou Ana, procurando dar um tom natural à conversa. Pois não nos vemos com frequência aqui, e não estamos juntos agora? Talvez você não compreenda. Creio que não compreende de fato. Hoje quase não falou comigo. Mas fique certa, com você tudo me parece diferente. As conversas, as danças, até os silêncios. Não acredita? O coração de Ana não pulsava, dava socos. O sangue corria rápido em suas veias. Ela virou o rosto. Não podia, não devia deixá-lo falar assim. Loucura! Mas como era agradável, sumamente agradável de ouvi-lo agora. Ele continuou falando a ela, embevecida, voltou o rosto, olhou-o nos olhos, mergulhada em pleno encantamento. Ficou escutando cada palavra. Depois disse sem convicção: vamos mudar de assunto. Vieram ruídos de vozes. Didi dava risadas estridentes saindo do quarto de Glória. Por que mudar de assunto? Perguntou Otávio. É tão raro ficarmos a sós, Ana. Deixe-me falar. Há muitos anos eu não senti o que estou sentindo ultimamente. Essa necessidade deliciosa e ao mesmo tempo angustiante de pensar numa pessoa só, tê-la na mente a todo instante, o dia inteiro, até de noite. Já não tenho sossego de espírito, chego a sofrer, porque não sei ainda, não estou certo. Didi e Glória se aproximaram. Chegaram ao terraço, espiaram da porta, sorriram, deram um adeuzinho e iam passear lá fora, procurar Arnaldo e Vitório. Ana teve a impressão de que Glória sorria com malícia, e se começasse a comentar e a caçoar. Com voz baixa, quase num murmúrio, pediu: por favor, Otávio. Ele não atendeu e continuou. Sei que você está longe de mim, mas quero falar, e falarei. Quando não estou aqui, rememoro palavra por palavra das nossas conversas. Penso em quantas vezes olhou para mim, passo a semana relembrando. Aquele dia em que você falou a cor dos meus olhos, fiquei tão feliz como um rapazinho ouvindo a primeira namorada. Não dormi naquela noite,
de puro contentamento. Em compensação, no dia seguinte, você não trocou uma palavra comigo. Fiquei triste. E os sábados em que você não vem? Ando sozinho pelo bosque, pensando em você, perdido. Disfarço o mais possível porque compreendo a situação. Imóvel, olhando as estrelas que começavam a apontar lá em cima, Ana ouvia. O que lhe dizia ele? Estaria ela sonhando? Ela não era criança, nem ele, para estarem assim, em doce enlevo. Se ele quisesse falar, que falasse, a ela cabia não ouvir. Porque ouvia e gostava? A aragem trazia até ali o aroma das flores. O jasmineiro parecia uma noiva tocada para as bodas, as primeiras bodas. Tudo tão agradável, e ela também se sentia tal qual a noiva à espera. Não, não devia ficar ali. Tolice. Otávio era um homem como qualquer outro à cata de aventuras. Por que não seria alguém à procura de amor real como ela? Ele continuava falando. Sim, estou gostando muito de ouvir o que você diz, porém não devo gostar. Não devo voltar mais aqui, nunca mais. Estou errada? Muita coisa está errada nesse mundo, mas eu não posso consertá-lo. Devo evitar essas conversas. Mas não fez um gesto, continuou sentada olhando e ouvindo. Houve uma pausa. Ele ficou quieto, olhando para cima. Por que ela se sentia feliz de repente? Por que desejava e queria guardar aquele momento? A custo murmurou para ele. Não, não fale assim. Procure não pensar mais em mim, se é que pensa tanto como diz. Se é sincero, peço que me esqueça. A voz dele era veemente quando retrucou. Se sou sincero? Um dia ouviu dizer por acaso que sou conquistador vulgar? Que vivo dizendo madrigais às mulheres? Não, nunca ouvirá isso a meu respeito porque não sou desse tipo. Pode crer em mim. Se sinto o que digo, não posso deixar de sentir de um momento para outro. E o que eu disse significa apenas uma coisa. Gosto de você, Ana. Ouviu? O pensamento de Ana era um turbilhão. Suas faces pareciam subitamente aquecidas e as mãos gélidas. Não posso deixá-lo falar assim. Preciso fazer alguma coisa, dizer boa noite, fechar-me no quarto, partir amanhã bem cedo. Não ver nunca mais esse homem, nem ouvir. Ir embora sem sequer me despedir. Isso até parece página de romance. Noite estrelada, um homem falando palavras de amor no terraço perfumado de jasmim. Vou contar tudo a Albertina. Ela rirá muito. Sabia que nada contaria à irmã, e se contasse ela não riria, ficaria zangada, furiosa. Começaria uma daquelas lenga-lengas contra a liberdade de costumes e daria conselhos severos. E quem sabe até ajuizasse mal dela, imaginasse cenas que não aconteceram e nem aconteceriam. Ana, perdoe-me, dizia Otávio agora. Não pude deixar de falar. A sala encheu-se de vozes, este querendo jogar, aquele preferindo ouvir música. Soledade resolveu a questão. Quem quisesse jogar, ficasse na sala. Os dançarinos fossem para o terraço. Ana despertou em sobressalto e disse baixo, vamos entrar. Levantaram-se e entraram na sala iluminada, como crianças assustadas que fogem do escuro. Era muito cedo quando Ana saiu de Vila Soledade. Fugia. Na véspera falara a Arnaldo que precisaria sair de manhãzinha. Tinha que ir ao dentista, um dente a incomodava. Passou a noite mal, quase não pôde dormir. Depois o sono a deixou mais abatida, um sono agitado, com imagens imperfeitas e confusas. O pretexto valera. Agora na estrada, ainda com pouco movimento, poderia correr se quisesse. Não quis. Saiu devagar, olhando a paisagem ainda como que fluida, o orvalho pondo gotas brilhantes nas folhas. Quis recordar um verso ou uma melodia para sincronizar com o bater ritmado do motor. Não lembrou. O que lhe veio à mente foi a avó Clarinda, que ela achava tão bonita. Quisera tanto ser bonita assim. Mas a avó Clarinda não suportara o golpe de saber que perdera a fortuna e endoidecera. Queria pensar na avó que conhecera em criança, elegante e perfumada. Só revia a velha esquálida e desmemoriada. Depois foi a imagem da outra avó, que tinha um olhar suave, também só podia invocar morta, no caixão, os olhos fechados para sempre. O pai, a mãe, a casa em que haviam morado durante longo tempo, os professores, as aulas de piano,
Albertina dando ordens, Albertina agradando, Albertina no dia de seu casamento. Por que o pensamento ia assim, trazendo outra vez o passado, tomando o presente? Por que a imagem de Albertina se sobrepunha às demais? Ana fugia, queria fugir. Só a irmã seria sua salvaguarda naquela hora. A lembrança de Otávio foi mais forte que tudo. Rememorou a conversa de véspera. Ele falara quase todo o tempo e ela ouvira. Afinal, era nele que queria pensar, desde ontem, desde anteontem, desde a semana anterior, desde sempre. Pensava na avó, na família, para não lembrar dele, mas lembrava. Passou junto de um bosque. Se alguém a olhasse agora, veria os olhos brilhando em uma expressão de alegria em todo o seu rosto. Suas mãos ficaram leves, apenas segurando o volante. Era como se em pensamento ela acariciasse uma cabeça de cabelos quase ruivos. Sorriu encantada. Apertou o acelerador. Não podia entregar-se àquele sonho. Urgia fugir para sempre. Telefonaria a Albertina. Pediria que abreviasse uma viagem à Argentina. Por que esperar setembro? Depois combinaria com Vera a viagem para a Europa. Não podia, não devia deixar-se embalar por miragens. Era isso, pura miragem. Apenas alguns quilômetros da cidade, viu um barzinho. Devia ser novo, nunca o ouvira antes. Um impulso repentino fê-la descer. Entrou, pediu um maço de cigarros. E se tomasse um café? Pediu. Entraram 2 trabalhadores, enxadas nas costas, olharam a senhora elegante. Ana sentiu-se examinada da cabeça aos pés. Que diria a Albertina se a visse ali, às 6:30 da manhã, bebendo café num bar de estrada? E os outros? E Otávio? Pagou e saiu. Que diria toda aquela gente? Albertina diria que não ficava bem, parar numa estrada e beber café, por aí. Os outros ririam com certeza, mas no íntimo também a achariam louca. De uma coisa podia estar segura. Arnaldo, Soledade e tia Hortência nada diriam, achariam natural. Como os invejo, repetiu consigo mesma. São tão bons, tão extraordinários. Nunca veem maldade nos atos dos outros. Pensou em Cristina e Andréia. Aquelas sim, quando casassem, saberiam o que estavam fazendo, e se não desse certo, descartar-se-iam dos maridos sem considerar coisa alguma. Mas toda a gente faz isso. Não estou descobrindo a América. Nair não acaba de se separar de Gastão? Não conheço tanta gente divorciada e casada de novo. Mas ela, Ana Ribeiro de Morres, faria isso? Não. E a Albertina? E os filhos? E a família? Otávio sorriu-lhe de longe. Ana vislumbrou uma nova vida, feita de amor permanentemente. E morredouro. Construíra uma casa alegre, pequena. O piano destacando-se entre as paredes claras, móveis leves, flores por toda parte. Acelerou ainda mais o motor. Agora queria chegar depressa. Atravessou as ruas já movimentadas, correu o quanto pôde, e em pouco chegava. Como a senhora madrugou hoje, dona Ana? Disse a governanta ao recebê-la. Gosto de guiar de manhãzinha, a estrada é mais leve. Nada de novo? Não, senhora. Vera foi ao Guarujá com o senhor Estevão, mas voltam à noite. Ana estabeleceu um novo sistema de vida. Acordava cedo, vestia-se e saía. Às vezes guiando o automóvel, às vezes a pé. Andava pelo bairro, chegava até a rua mais populosa de pequenas lojas, alternando com confeitarias e restaurantes. Havia sempre mais prédios de apartamentos que se erguiam em toda parte. Quando chegava até o centro da cidade, entrava em 2, 3 livrarias, comprava revistas estrangeiras e um romance que não lera ainda. Não tinha predileções. Tudo servia, desde que a ajudasse a passar as tardes vazias e as noites sem sono. Uma vez parou na frente de uma casa de roupinhas para recém-nascidos. Ficou olhando pecinhas delicadas, tricôs perfeitos. Procurou lembrar de alguma amiga ou conhecida em vésperas de ter bebê. Gostaria de dar-lhe uma daquelas roupinhas, mas não lembrou de nenhuma. Mais adiante foi uma vitrina de joias baratas, fantasias. Olhou um colar de contas azuis, entremeando com pérolas. Bem bonito, pensou. Às vezes uma coisa dessas enfeita mais do que uma joia de valor. Olhou outros.
Viu um par de brincos que lembrou Didi. Ficariam bem nela, contrastando com os olhos muito pretos. Didi, Otávio, por que associação de ideias? Não sabia. Voltou para casa melancólica, uma vontade de não ver pessoa alguma. Subiu, disse que não almoçava, estava indisposta. Levantou-se à tarde e foi para o estúdio. Sentou-se no banquinho do piano, ficou ali abre e não abre, acabou não abrindo. Estirou-se no divã turco, pôs uma almofada sobre a cabeça e fechou os olhos. Dormiu sem sentir, só acordou com Lisa ao lado chamando. Dona Albertina no telefone, foi falar com a irmã. Albertina pedia notícias. Há quantos dias a sua Anete não telefonava? Como iam todos? E ela, menos pálida, melhorzinha? Tudo bem, respondeu Ana. De repente teve vontade de chorar, abrir o coração, dizer que era mentira, que não estava bem, e que sentia uma angústia, um aperto que não sabia o que fazer. Mas se Albertina perguntasse a causa daquilo, como poderia desabafar? Estou apaixonada? Estou loucamente apaixonada? Por outro homem e não é o meu marido? Nada disse. Tudo bem, repetiu. Despediram-se, combinando falarem-se no outro dia. Ana colocou o fone devagar. Depois atirou-se na cama. Quando se levantou para jantar, teve de refazer a pintura do rosto, pôr compressas nos olhos vermelhos, chorar a todo tempo. Antes de descer a escada, chamou Lisa. Recomendou. Não estava em casa para ninguém. Queria comer pouco e subir para dormir cedo. Para ninguém. Não se esqueça, repetiu. Deviam ser cerca de 10 horas da noite quando ouviu o telefone tocar e a governanta atender e desligar. Estevão não estava. Vera fora ao teatro com uma amiga. Rodrigo já dormia. Teve um sobressalto. Quem teria telefonado? Ficou atenta uns 10 minutos, mas nada ouviu. Quando Lisa subiu para saber se ela queria chá ou bebida, perguntou. Quem telefonou, Lisa? Um senhor, doutor Otávio. Perguntou se a senhora estava em casa, queria uma informação, mas disse que não era urgente. Ah, sei, observou Ana simulando indiferença. Deve ser amigo do Arnaldo. Lisa saiu do quarto. Ana ergueu-se irada. Vestiu o roupão. Sentou-se na cadeirinha de braços. Ai, que desaforo. Então ele se atrevia a telefonar para a casa dela. Aquela hora. Queria uma informação, nada. Queria era falar com ela, repetir aquelas palavras loucas. De repente começou a sorrir e sentiu de novo aquela sensação agradável de coração leve. Naquela noite dormiu bem. Um sono sem sonhos desagradáveis. A angústia só voltou no dia seguinte. Estavam sentados à mesa para almoçar e o telefone tocou na copa. Ana olhou assustada o copeiro voltando. Para quem seria o chamado? Seria ele outra vez? As mãos ficaram trêmulas e geladas. Escondeu-as sobre o guardanapo no colo. Quando o copeiro disse a Vera que era sua costureira, marcando hora para provar o vestido, sentiu-se aliviada. Passou dias apavorada. O simples tilintar de uma campainha fazia-a mais nervosa. O suor frio molhava-lhe as mãos. Outra vez foi à tarde. Vera estava no quarto. Ana, contente porque ela demorava a sair, conversando animada, perguntando no que dera o plano da viagem a Paris. O telefone tocou. A arrumadeira a atendeu e veio chamá-la. Dona Ana, um senhor no telefone. Como dominar o tremor das mãos? O que pensaria Vera vendo-a agitar assim com o chamado telefônico? Pegou o telefone e falou com voz sumida. Alô, quem fala? Uma voz respondeu do outro lado. O pai de um amigo de Rodrigo. Queria falar com o rapazinho numa excursão em que estavam planejando para o fim de semana. Ela concordava? Ana respondeu alto e a voz subiu de repente. Sim, teria muito prazer em que o filho os acompanhasse. Quando estariam de volta? Segunda de manhã? Sim, por causa das aulas? Passe bem. Rodrigo vai passar o weekend em algum lugar? Perguntou Vera. Vai com os amigos até Agulhas Negras. Que passeio bonito, não? Deve ser. Você vai à vila, mamãe? À Vila Soledade? Não, acho que não. Cansei um pouco daquilo. Titia não tem a convidado? Ah, tem sim, todas as semanas. Você sabe como ela é minha amiga. Arnaldo também. Mas não tenho tido vontade de passar o fim de semana lá. É sempre muita gente e muito barulho. Vera não perguntou mais.
Pegou um figurino que viu sobre a mesinha e saiu. Voltou do corredor. Aproximou-se do quarto de Ana novamente, falou à porta. Por que não vai ao Guarujá conosco? Ah, então ela e Estevão continuavam passando o fim de semana na praia? Muito bem. Não estaria ali uma salvação? Ficou pensando horas. A ir, teria de aceitar a companhia do marido. O apartamento não era grande. Tudo muito incomum. Mas não achava outra saída. Se ficasse, seria aquela tristeza infinita, aquele remoer, o pensamento na vila, a tentação. Na sexta-feira, quando Soledade telefonou, falou decidida. Esta semana também vai ser impossível, Dade. Vera me pediu para ir com ela ao Guarujá. Dade outra vez, por quê? Porque sentia necessidade de agradar e a palavra saiu espontaneamente. Um tratamento terno. É pena, respondeu a cunhada. Todo o grupo estará aqui. Vitório disse que a musa dele anda desaparecida. E a musa é você, imagine. O livro está atrasado. Pois diga-lhe que fico muito honrada com o título, mas que antes de ser musa sou mãe de família. Então tem mesmo que ir ao Guarujá? Tenho, mas na próxima semana não falte. Sim, não faltaria, disse, mas faltou. No sábado seguinte tornou à praia. Suportava a presença de Estevão, representavam ambos bem o papel, encontravam pessoas conhecidas a cada passo. Ia jogar, perdia sempre. Uma vez ganhou tanto que ficou espantada. Estevão divertiu-se, comentou aquela sorte assombrosa com Vera. E Vera depois foi procurar a mãe, contar ao pai o que dissera. Que pensaria a filha ante aquele comportamento estranho dos pais? Ana imaginava o que passaria pela cabeça da mocinha. Naturalmente dava razão a ele, eram tão amigos. Um dia ensaiou uma explicação. Sabe, Vera, eu e seu pai não somos inimigos apenas. Ora, mamãe, por que isso agora? Que tenho eu com os problemas e as complicações dele? Não quero saber coisa alguma. Tolice, pensou Ana, pura tolice. Ela não quer se intrometer. A mocidade de hoje é egoísta, que lhe importa saber se os pais são ou não felizes. Uma tarde, Albertina chamou. Estava tão contente. Telefonara 2 sábados seguidos a Lisa. Dissera que estavam no Guarujá, todos. Que bom! Quem sabe aqueles descansos na praia reaproximariam os dois. Ana se irritou. Bobagem. No Guarujá levavam a mesma vida. Ele sempre no hotel, no cassino, ela na praia e em casa. Então não fora ao cassino nem uma vez? Insistia a irmã. Sim, fora, e ganhara muito. Mas que tinha isso com as relações entre ela e Estevão? Ana deixou o telefone desanimada. Afinal, Albertina não queria sua felicidade. Queria sua volta aos braços de um homem que a humilhara, e a humilhava ainda. Queria era a estabilidade de um lar cujos alicerces ruíram. Isso, ruíram. Não admitia outra solução. Se Ana sugerisse uma separação, o mundo viria abaixo. No outro sábado, disse a Vera que não a acompanharia. Aquela vida a cansava. Nem sequer podia nadar direito ali. E o ar do cassino a enjoava. A filha concordou. Talvez não fosse aquela semana. O pai dependia de um negócio. Não sabia se podia ausentar-se. Negócio sábado? Pensou Ana. Sei que negócio é. Com uma palavra podia destruir o prestígio de Estevão aos olhos da filha, se quisesse, mas não quis. Com o tempo ela aprenderia, saberia ver as coisas. Sentada junto do piano, Ana sentiu-se mais do que nunca dominada pela angústia. Vida vazia. Ninguém precisava dela, nem a filha. O filho se preocupava mais com os companheiros. Só parava para dar um bom dia apressado, um boa noite sonolento. Se tinha alguma questão a resolver, qualquer dos dois procurava Estevão primeiro. Ela era só a última instância. E tinham também Lisa, que parecia adivinhar os pensamentos das crianças. Pensou na governanta. Que tal tinha sido sua vida se aquela austríaca não se empregasse em sua casa? Uma sorte, uma fortuna, dizia às amigas. O cérebro e o coração desta casa. Não foram essas as palavras de Albertina uma vez? Delicada, discreta, boa, a estrangeira sabia manter tudo em ordem, satisfazer a todos. Saberá também ler nos corações? Perguntava a Ana a si mesma, sentada junto ao piano. Talvez possua essa grande virtude. Acho que Arnaldo e Soledade são assim.
Tia Hortência também, com aquele seu jeito de camafeu antigo. E por que Lisa? De uma coisa estava certa. A qualquer uma dessas 4 pessoas ela podia dizer: olha, estou apaixonada, sofro muito. Tenho sonhos loucos, penso em fugir com este homem, largar tudo, recomeçar outra vida, feita de amor. Poderia dizer isso a essas 4 pessoas, que elas não se espantariam, nem a censurariam. Abriu o piano, escolheu ao acaso uma das músicas da pasta, ia tentar decorá-la. Olhou o título. Jean-Philippe Auchevix, Debussy. Pensou na Philippe Auchevix Fus, de André Chanson. Que títulos! Tão semelhantes e ao mesmo tempo tão diferentes. Colocou a música. Por que não se abrir com uma daquelas 4 pessoas? Como um confessionário. Oh, o poder da confissão. Por que não falar com uma delas? Só falar, ao menos. Não, o pudor a retinha. Não poderia. Lisa bateu na porta. Ana estava muito ocupada. Por que, Lisa? Respondeu, olhando o rosto severo da governanta, uma severidade de traços apenas, os olhos demonstrando dedicação e bondade. O telefone, dona Ana, é Dona Soledade. Ô, Lisa, faça-me um favor, diga que não estou. Não posso falar com ela. Disse-lhe que não faltaria essa semana e não tenho vontade de ir. E ela começa a insistir, você sabe. E eu não quero magoá-la. A governanta saiu. Ana se arrependeu. Podia ao menos ouvir a voz carinhosa da cunhada, saber notícias. Chegou até a porta e ia chamá-la. Não, não dissesse aquela mentira. Ela ia atender o telefone. Segundos depois, a governanta voltou. Dona Soledade pedia para Dona Ana que a chamasse assim que chegasse. Meia hora depois, Ana ligava para a vila.